Outro ponto essencial é a redação, que pode valer até 1.000 pontos e muitas vezes é decisiva para garantir uma boa classificação. No último exame, apenas 246 estudantes alcançaram a pontuação máxima na redação, o que mostra o quão importante é o preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, como gerenciar bem o tempo na hora da prova? E quais são as principais estratégias para escrever uma redação nota 1000? Para responder essas e outras perguntas e ajudar quem vai fazer a prova, vamos conversar agora com a Letícia Bittencourt, que vai dar algumas dicas fundamentais para o Enem. Boa tarde, Letícia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né? Principalmente neste período, que é a prova do Enem, né? Em que milhões aí de estudantes estão se preparando, sonhando em ingressar em uma universidade. Então, fico muito grata por este convite, Natália. A gente que agradece a tua participação. E olha, qual que é a melhor estratégia para dividir bem o tempo entre as disciplinas e também nos estudos, né, antes da prova? Sim. Bom, considerando que nós estamos a menos de 3 semanas, né, dessa prova, é interessante focar agora na resolução de simulados, né? E a partir das questões que o estudante não conseguir acertar nesse simulado, é fazer uma revisão breve deste conteúdo que ainda não está bem consolidado para esse aluno, porque eu acredito que o foco deve estar nas áreas de maiores dificuldades, para se conseguir acertar mais questões, né? Porque às vezes um acerto a mais nessa prova faz toda a diferença, né, na nota do aluno. Né? E se tratando de Enem, é importante, né, focar nesses tópicos mais recorrentes, né, nos conteúdos que sempre caem na prova, mas também é preciso, né, a partir dos simulados, revisar, né, qual área se está tendo uma maior dificuldade. Letícia, tu recomenda que os candidatos comecem pela redação ou pelas questões objetivas? Boa pergunta, né? Bom, eu recomendo que se faça o seguinte, né? Se chegue nesse primeiro dia de prova, que já vai se começar com a redação, né? Que o candidato leia o tema da redação, né? E a partir daí já vá organizando, né, na sua cabeça o que pode ser escrito, já vai ali formulando alguma coisa e vá para as questões objetivas, né? Porque fazendo as questões objetivas pode ter algum conteúdo, alguma questão que também auxilie o candidato, né, a fazer essa redação. Então, essa é uma dica que eu dou, né? E como evitar perder tempo com as questões difíceis? Bom, os simulados, né, eles fazem toda a diferença na hora da prova, né? Então, aquele candidato que já estava fazendo o simulado, ele já está mais preparado para se organizar em termos de tempo, né? Que daí o candidato já vai se familiarizando com o tipo de questões, quais os assuntos são mais recorrentes na hora da prova, e assim vai treinando também a questão do tempo, que é super importante, né? Porque é uma prova extensa, são 90 questões, né? Com muitos textos para leitura também, né? E nesse primeiro dia tem mais a redação para dar conta, né? Então, para o estudante poder organizar esse tempo, né? E se organizar, se preparar psicologicamente para essa hora também, né? Que é uma hora de muita tensão, de muita ansiedade, tanto para quem está fazendo pela primeira vez o Enem, como para quem já fez anos anteriores, né? Então, a dica é tentar se preparar antes e manter a calma na hora da prova, né? Porque se estiver muito nervoso também, peça para dar uma volta, vá até o banheiro e assim, né, nessa volta, nesse retorno, né, o candidato também já volta com outro pensamento, né. Outro ânimo, né? Dar uma respiradinha, é muito bom. E quais são os principais erros que os estudantes cometem na redação do Enem, que às vezes é a temida, né, da prova? Sim, são erros, assim, bem básicos, né, que poderiam ser evitados com um pouquinho mais de estudo, mas são erros básicos, como o uso de vírgula, uso de conectivos, acentuação, grafia, né, então são erros básicos. E aí a dica que eu dou também para o estudante tentar fugir desses erros né, pode parecer brincadeira, mas não escreva tanto, porque o limite de linhas são 30 na prova, né, mas não precisa se chegar a esse máximo de linhas, né? Então, tente sintetizar a sua ideia, né? Períodos mais enxutos, né? Parágrafos não muito longos, com no máximo 5 períodos, pois parágrafos longos também dificultam a leitura, né? Então, tem que treinar bastante
né, e principalmente reler a sua redação, né, para evitar esses erros, que às vezes é erro de desatenção, não é que o candidato não saiba. Com certeza, o nervosismo ali na hora, né? E olha, com Sim. base nos temas recorrentes das últimas edições, como que o aluno pode se preparar para um possível tema de redação desse ano? Sim, né? Eu não costumo apostar em nenhum tema, né? Mas eu digo sempre para os alunos que é imprescindível estudar por determinados eixos temáticos, né? Como, por exemplo, saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, porque eles vão ter referências a partir desse estudo, né? Para escrever aí dezenas de temas diferentes na hora da redação, né? Então, a minha sugestão é que um estudante ouça podcasts, né? Assista vídeos no YouTube que falem sobre esses eixos temáticos, né? Porque na redação do Enem, o repertório sociocultural, ele é fundamental. Isso vai demonstrar para o corretor da redação que o estudante, ele domina determinado assunto e consegue fundamentar a sua argumentação. Por isso, tem que investir um tempo de qualidade, agora aproveitar essas últimas 2 semanas e meia, né, para ampliar esse leque de conhecimentos, né, e poder escrever uma boa redação. E vale ressaltar também, né, que tudo que o estudante for escrever na redação deve estar dentro dos direitos humanos, ou seja, tudo aquilo que protege, que reconhece a dignidade de todos os seres humanos, independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, né? Tudo isso deve estar de acordo com os direitos humanos, então, e também com o interesse social, com o interesse coletivo, e não de determinados grupos, né? Aliás, essa última parte também, ela é muito importante para a conclusão da redação, já que o Enem, ele solicita uma proposta de intervenção do candidato como conclusão. E o estudante, ele vai ter que escolher um agente, ou seja, quem vai realizar essa ação, essa intervenção que está sendo proposta, o meio, o modo com que isso vai ser realizado e o efeito que isso vai ter na sociedade. Ou seja, na conclusão tem que ter quem vai realizar a ação, o que vai ser feito, como será feito, por que será feito, né? E é importante ainda detalhar esses elementos. Bacana. Boas dicas, hein? Espero que vocês do outro lado aí estejam pegando, anotando tudo. E ó, para quem tem dificuldade em se concentrar durante essas provas mais longas, o pessoal ali do déficit de atenção, né? Existem técnicas e práticas que tu possa sugerir para a gente passar para o pessoal de casa para manter o foco na hora da prova? Sim, né? Eu gosto sempre de dizer, né, que para manter essa atenção é bom chegar cedo, para chegar de forma tranquila, porque às vezes o candidato já se atrasa, fica com medo de não conseguir entrar e já chega naquele nervosismo, né? Então, vá cedo, pegue um bom lugar na sala também, né? De preferência mais na frente, que não vá tirar a sua atenção, né? Não fique próximo de janelas também, porque às vezes o pessoal ficar passando para ir em banheiro. Então, também algumas dicas mais práticas, assim, para o pessoal manter esse foco aí na prova. É, organização também, né? Perfeito. Letícia, muito obrigada pela participação, pelas dicas para o pessoal de casa aí. Boa sorte para todo mundo que vai fazer a prova. E até a próxima. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada e boa sorte aí a todos os candidatos. Isso aí, até a próxima.